Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início ao nosso volume 3 do PET, é o Plano de Estudo Tutorado de Biologia. Vai ser uma sequência, do estudo da genética, ou seja, do estudo dos genes. No outro volume, o volume 2 passado, a gente falou um pouco da primeira lei de Mendel. E nesse volume 3, nós falaremos sobre a segunda lei de Mendel, tá? Vou colocar aqui na nosso resumo, tá lá na página 31, tá? Vocês abrem aí para a gente poder fazer uma ligeira explanação aí do conteúdo, tá? Eu vou colocar um vídeo também explicativo para vocês entenderem melhor. Mas o que a primeira lei de Mendel afirmava, que as características elas eram herdadas de forma individual. E nessa segunda lei de Mendel, a gente vai perceber que ocorre o quê? Uma utilização de mais de uma característica, Por isso que nós vamos chamar de dihíbridos ou polihibridismo, Porque nós vamos estudar mais de uma característica juntas, Lembra que Gregor Mendel, aquele monge, que estudou as ervilhas. Então, ele realizou alguns experimentos utilizando as ervilhas, porque ele percebeu que elas possuíam aí várias características que poderiam ser analisadas. Dentre elas, a cor, porque ele percebeu que haviam sementes que eram de cores amarelas e haviam ervilhas que as sementes eram verdes, então a cor era diferente. E além disso, ele percebeu que haviam ervilhas que eram lisas e algumas ervilhas eram rugosas, Então, nós vamos representar aqui a cor da semente, pelo formato, e o Vzão vai ser a nossa semente amarela, tá bom? Enquanto a verde será representada por Vzinho. Já o formato, rugoso, vai ser representado por Rzinho. E já o liso vai ser representado por Rzão. Então, se a gente vê que a ervilha é Vzão, é porque ela é amarela. Se ela for Vzinho, ela é verde. Se ela for Rzão, ela é rugosa. Ou melhor, ela é lisa. E se ela é Rzinho, ela é rugosa, E ele acabou que observou, fez, o cruzamento, observando essas duas características. Na primeira lei, a gente observava apenas uma. E aqui, nessa segunda lei, nós vamos observar duas ou mais características, tá certo? Então, nesse caso aqui, tem o desenho de um cruzamento aí dessas ervilhas, Vzão, Vzão. Lembrando que a amarela é dominante sobre a verde e a lisa é dominante sobre a rugosa, Então, o Vzão vai representar a amarela porque ela é dominante e o Vzinho vai representar a verde porque ela é recessiva. O Rzão vai representar a lisa porque ela é dominante e o Rzinho vai representar a rugosa porque ela é recessiva, tá certo? Então, aqui tem uma geração parental e ele cruzou aí uma semente homozigota toda amarela e toda lisa com uma semente toda verde e toda rugosa, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Então, essa geração aqui, P, são puras, ou seja, ela é totalmente amarela e lisa com uma totalmente verde e rugosa. E ele percebeu que essa geração P saía 100% de indivíduos o quê? Se é Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, 100% dos indivíduos eram amarelos, Rzão, porque era lisa. Então, 100% deles eram também heterozigotos, Ou seja, os alelos são diferentes. Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, alelos diferentes. E depois ele fez o cruzamento novamente dessa geração F1, de 100% de sementes aí do resultado que ele obteve, e obteve a geração F2. Então, ele pegou esse Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho e cruzou com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. A geração F1 para dar origem à geração F2. E aqui nós temos, o jogo da velha novamente, e vocês podem notar
que houve uma separação aqui, né, dos alelos, ele colocou Vzão, Rzão, depois Vzão, Rzinho. Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Vocês percebem que, se nós estamos falando de duas características, vai ter um número maior de descendentes. Vocês lembram que na primeira lei de Mendel, apenas uma característica, haviam como resultado 4 possibilidades. Já aqui nós vamos falar de duas características e vai ter no nosso quadro 16 possibilidades. Então, a proporção fenotípica, a proporção de cores e de textura vão ser maiores, né? Porque a semente, ela pode ter resultado amarela e rugosa, ela pode ser amarela e lisa, ela pode ser verde e rugosa, ela pode ser verde e lisa, ou ela pode ser ao mesmo tempo heterozigota, pode ser ao mesmo tempo homozigota. Então, as possibilidades aumentaram, né? Então, ele fez o cruzamento dessa geração F1 e obteve esse resultado aqui. Essa proporção fenotípica que ele obteve, 9, 3, 3 e 1. Tá certo? Eu vou mudar a foto aqui para vocês entenderem melhor o que é essa proporção, né? Então, os alelos aí segregam de maneira independente durante a formação do gameta. Essa lei é aplicada apenas para aqueles genes que estão localizados em cromossomos não homólogos ou ainda para aqueles que estão distantes um dos outros. Então, essa conclusão aí dos alelos serem herdados de forma aleatória, por que isso aconteceu? Vou mudar a figurinha aqui para vocês entenderem. Então, aqui está a semente amarela, que é Vzão, e a semente verde, que é Vzinho, né? Rugosa aí, por exemplo, e aqui lisa. Então, dessas duas gerações aqui, amarela, né? Que é o nosso Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. E esse aqui, verde e rugosa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ele percebeu que ele cruzou essas duas, liso e amarelo, com verde e rugoso, e saiu toda a geração amarela. Todos amarelos e lisos, né? Porque essa característica de ser amarelo e liso são dominantes sobre o verde rugoso. Só que essas sementes amarelas, elas trazem no seu DNA, essa geração F1, trazem no seu DNA a característica verde rugosa. Afinal de contas, né, da geração parental aí, tem verde rugoso no meio. Então, houve o cruzamento entre elas, entre si, e ao resultado que saiu, a cada 16, 9 são amarelos e lisos. E depois, 3 são amarelas e rugosas. Depois, 3 são verdes e lisas. E apenas uma que saiu verde e rugosa. Olha só que interessante, você cruzar ervilha amarela e lisa e vai sair uma que é verde e rugosa. Totalmente o contrário, mas isso numa proporção de 1 para 16. Por isso que lá no experimento de Mendel, tá assim, né, na proporção 9, 3, 3, 1, né? Vamos voltar para entender o que é esse 9, 3, 1, 1, ou seja, 9 são amarelas e lisas, 3 são amarelas e rugosas, 3 em 16 são verdes e lisas, e uma nas 16, que são as possibilidades, vão ser verdes e rugosa, tá? Vou parar por aqui que o vídeo tá ficando longo e eu vou postar outro vídeo para vocês entenderem melhor. Tchau!